Gente, bora lá. Olha só que legal. Tudo que eu falei nesse vídeo, tudo que eu trouxe como teoria no vídeo, eles me trouxeram algo para dar na prática a informação para vocês. É como se fosse um exemplo prático, tá? Olha só, no final do vídeo você vai ver que meu marido chega aqui e me entrega uma encomenda. Acabou de chegar para mim, na hora que eu ia desligar o vídeo chegou, tá? Isso aqui para mim. Então, isso aqui é manifestação da minha oração, certo? Isso aqui é uma manifestação, algo físico que aparece que eu pedi. Eu pedi pela Shopee, tudo bem. Mas eles estão dizendo que isso aqui é a concretização daquilo que você pediu, tá? Daquilo que você verbalizou. Aí, olha só, dentro da tiragem saiu pajem de paus, de ouros. Quais são as sementes que você tem dentro de você? O que é aquilo que está armazenado dentro de você como conhecimento, como base, como alicerce, tá? É o que você atrai, é o que você manifesta, é o que você pede, é o que você recebe. E olha só, anatomia de uma bruxa. Um mapa para o corpo mágico, tá? Então, olha só, essa é a semente que eu tenho dentro de mim. Isso é o que eu estou vibrando, isso é o que eu estou pedindo. Então, esta semente é exatamente o que está governando a minha vida e as minhas ações. O Rei de Ouros, o que governa as minhas ações, o que faz eu agir. Neste momento, é a busca por este conhecimento. E aqui, gente, tem uma serpente, e eu falo da serpente no vídeo, tá? E aqui é o coração enraizado, tá vendo? Com os pulmões, aqui são as árvores, né? É o coração e os pulmões, tá? Aqui o caldeirãozinho da bruxa, a lua, tá? Então assim, olha só, quais são as sementes que tem dentro de mim hoje, tá? É a busca pelo conhecimento da espiritualidade, da conexão com a magia, com o divino em mim, com o meu conhecimento ancestral das bruxas, certo? Ele está dizendo que é isto que governa a minha vida hoje, ó, tá? O meu palácio está sendo criado através dessas sementes. As minhas ações, o que governa a minha casa, a minha vida hoje, são essas sementes, é esse conhecimento, é essa busca por esse conhecimento. Este livro, tá? Este livro veio como uma colheita das minhas sementes. Então, eu tenho uma semente, eu fiz uma ação e eu tô tendo uma colheita desta ação, tá? Um conhecimento novo chegando para mim, uma informação nova chegando para mim, desbloqueando meu caminho. Isso é a Imperatriz. Olha, ela manifestando a luz. Então é uma nova situação que chega trazendo um novo conhecimento, uma nova iluminação, tá? Para que você busque cada vez mais o conhecimento. Então olha só, todas essas cartas saíram exatamente nessa tiragem, mostrando qual processo a gente tem que fazer para cura e para evolução, tá? Quais são as torres, o que a gente precisa desconstruir e reconstruir para a gente manifestar aquilo que nós precisamos e queremos para a nossa evolução. E aqui este livro é mais um passo, é mais um conhecimento, é mais uma ferramenta que chega na minha mão para que eu possa dar os próximos passos, sabe? Então, isto aqui é muito importante e está está no final dessa tiragem como algo vindo direto da espiritualidade, de Deus, né, do universo, mostrando que este é o caminho para manifestar aquilo que você quer. Isso aqui é a prova viva de tudo que eu falei aqui, ou seja, provando que o que eu estou falando e trazendo para vocês como conhecimento é exatamente o que eu estou fazendo. Minhas ações condizem com aquilo que eu trago para você de informação, tá certo? Então assista o vídeo até o final. Eu espero que ele traga muito despertar de consciência para você, que haja luz na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Assiste até o final, hein? Vem!
melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal Tarô, a Bússola da Alma. No vídeo de hoje nós vamos tirar para Câncer. Lembrando que nós somos todos os signos, tá? Então não importa qual é o signo do seu nascimento, o seu ascendente, Lua, Vênus, não importa. Todos os signos regem a nossa vida de alguma forma, tá? Em uma área específica. Câncer, ele vai reger uma área muito importante da nossa vida. Mas antes de falar de Câncer, eu quero falar da nossa listinha de 2025, que foi dada logo no começo do ano, né? Pelos guias e mentores daqui desse canal, né? Que acompanham a gente, que guiam a gente, para nossa cura e libertação, para curar a nossa alma de todas as dores e crenças sabotadoras, limitantes, destrutíveis que nos impedem de manifestar dinheiro, tá? Recursos financeiros para que a gente possa criar todas as coisas que a gente precisa para seguir a nossa jornada e nosso propósito, tá bom? Claro que durante a tiragem vem outras situações, porque a nossa vida não é só dinheiro, né? E todas as áreas da nossa vida influenciam no nosso negativo no dinheiro, tá? Então vem outras situações, a gente fala de muita coisa aqui. Mas o foco principal deles é que a gente entenda toda essa energia e todo esse impulsionamento que eles estão dando, todo esse direcionamento que eles estão dando, literalmente, para que a gente cure os padrões que nos impedem de manifestar dinheiro, tá? Claro que não é o passo mais importante da vida, gente. Dinheiro, ele não vai resolver todos os nossos problemas, tá? O dinheiro vai facilitar e muito a nossa jornada, ok? Mas a gente também precisa entender que dinheiro sem valores é uma maldição disfarçada. Então o que eles querem é que a gente não só manifeste o dinheiro, mas que a gente entenda todo o processo por trás, que a gente tenha novos valores, entende? Que a gente possa literalmente se conectar com a divindade para manifestar toda essa riqueza. Para que a gente cumpra o nosso propósito e missão de acordo com os planos divinos, com os planos de Deus para o mundo, para nós, entende? E não com os planos do diabo, né? Que o Lúcifer não tem nada de diabo, gente, não tem nada de ruim, tá? Só que, infelizmente, ele veio para ser o portador da luz, né? Para nos mostrar a nossa essência humana, que traz as crenças e padrões que nos fazem matar, roubar, destruir, mentir, né? Enganar. Mentir é enganar, né? E tudo mais. Então, assim, Câncer, ele está na nossa listinha no número 1 aqui, do lado feminino, tá? O feminino é o nosso divino feminino, é todo o poder de manifestar a vida, tá? O poder da criação. É o que nós gestamos, é o que nós guardamos e é o que nós manifestamos, tá? O que dá vida às sementes, ok? Câncer tá na primeira fileirinha aqui, né? No número 1. Ele é a representação, então, nesse caso, do mago. Então, o que eles querem dizer? Nós estamos ajudando você a compreender aquilo que você tem manifestado, certo? Aquilo que você tem manifestado através das dores e padrões que você tem dentro de você. Ou das crenças e padrões que nós temos dentro. Pode ser que nós estejamos manifestando coisas boas, tá? Estejamos nesse caminho, é isso que eles estão dizendo. É tudo que você está manifestando, tá? E eles vão mostrar exatamente isso. Câncer, eu fiz uma anotação louca aqui, porque, gente, quando eu começo aqui a conversar com eles, vem umas coisas muito malucas na cabeça. E aí depois, se eu não anoto, eu esqueço tudo, tá? Porque não sou eu pensando, né? São eles me dando é tipo uma escola, né? Só que os meus professores são invisíveis aqui. E aí você não tem um quadro negro, não tem nada. Mas eles vão falando e eu vou anotando tudo, né? Como na escola. E depois eu tenho que reler o que eu anotei para poder estudar sobre isso, tá? Mas assim, Câncer, a carta que rege Câncer no tarô, tá? É o Imperador. O Imperador é o número 4. Ok? O número 4, ele é muito importante porque são os pilares, tá? Se você tem uma base e você só tem 3 pilares, essa base não tem segurança. Ela não tem uma estrutura,
tá? Se você tem uma base, só tem 2 pilares, piorou. Aí o negócio cai mesmo, né? Desmorona. Então, o imperador, é importante a gente saber quais são as bases das nossas estruturas. O que nós temos alicerçados ali, certo? O câncer, ele também traz como a carta da sacerdotisa. Ele não é a carta do imperador, perdão. Ele é a carta da sacerdotisa, que é a nossa intuição. Só que o 4, o imperador, é a casa 4. Câncer é a casa 4, tá? Então, o 4 nos arcanos maiores do tarô é o imperador. O 4 nos arcanos menores do tarô são as nossas prisões, né? Ou onde nós estamos alicerçados. Qual é o conhecimento que nós temos e qual é a base da estrutura que nós temos para se mover nessa terra? E aqui ele está dizendo, a sacerdotisa, que é a carta que rege câncer, ela vem para nos dar a intuição, tá? E câncer, ele vai reger a casa da nossa família, dos nossos ancestrais, né? E não é só família, gente, de sangue, tá? Família é tudo aquilo que você convive, é um grupo, vamos colocar como se fosse peixes, tá? Um cardume, ok? Porque nós vamos falar das emoções. Então, assim, são cardumes, tá? E de repente você é o Procurando Nemo. Você não é um peixe palhaço, você é um peixe neon lá, que nem a Dory, mas vocês se juntam num único propósito, numa única missão. Tá? Vocês unem os caminhos para cumprir o propósito e missão. Então, família é toda a nossa base estrutural, sim, de onde nós nascemos, os nossos ancestrais, nossos pais, nossos irmãos, tudo aquilo que vem do nosso sangue, tá? Mas família, aqui, câncer vai reger família, também nas nossas tribos, nos nossos cardumes, ok? Aquilo que se conecta com a gente. Então, todas as pessoas que se conectarem com você de alguma forma, positiva ou negativa, tá? Vão fazer parte da sua jornada. Mas tem pessoas que você tem mais afinidade. E essas pessoas você vai conviver mais tempo, tá? Então, seus amigos, seus familiares, pessoas próximas do serviço. Às vezes você trabalha numa empresa que tem muita gente, mas você não tá toda hora com todo mundo. Você tem ali o seu grupinho, pessoas que se conectam com você. Então, o câncer vem falar dessa conexão de almas, tá? Por que conexão de almas, Andréia? Porque nós nos conectamos através das emoções. Câncer são águas, tá? Então, nós nos conectamos através dos sentimentos, das emoções. Se eu sinto afeto por aquela pessoa, se eu sinto prazer em estar do lado dela, entende? Eu me conecto. Claro que aqui vai entrar uma coisa bem legal que eles querem passar hoje. Porque toda a oração que eu fiz antes, toda a conexão que eu fiz antes, veio me trazendo isso muito forte. Então, isso aqui já é tiragem de tarô, tá? Porque antes de me conectar aqui com o vídeo, eu faço todo um ritual de conexão com eles. Eu converso, eu venho, eu trago a mensagem que eles querem, eu entendo o que eles querem passar, certo? Pra vir aqui falar. Então eu não só chego aqui, tiro carta e interpreto a carta do jeito que todo mundo interpreta. Eu me conecto com toda essa egrégora, tanto a minha egrégora espiritual, tá? Meus guias, meus mentores que me ajudam nessa jornada, como a egrégora de câncer. Tá? A egrégora de câncer rege os meses de junho e julho. Muito forte. Então, olha só, o mês de junho e julho são os meses que a nossa conexão familiar fica mais forte. Os nossos sentimentos fluem mais. Então, junho e julho trazem o tempo frio, né? Olha só, o tempo frio. Então, eles mostram muito os nossos aspectos frios, né? Onde nós precisamos colocar mais amor, onde nós precisamos colocar mais compaixão, certo? Tirar a frieza de dentro de nós, ok? Então, 6 é junho, 7 é julho. Então, são as orações e as manifestações. Então, esses meses, principalmente esses meses, eles vão trazer sempre, em todos os anos, muito mais conflitos familiares. Tá? Muito mais conflitos nos relacionamentos, ok?
Por que isso, Andréia? Porque é o mês da cura dessa egrégora. É o mês que nós somos influenciados e impulsionados a olhar com mais profundidade as nossas águas e as conexões que nós temos de relacionamento. Certo? Então aqui, o que está acontecendo neste exato momento? Qual é o direcionamento do tarô de hoje? Tá? É nós entendermos as nossas, que nós como cancerianos, que somos todos, tá? Dentro da egrégora de câncer, dentro das nossas tribos, nós vamos ter uma provação e um dom, como todos os signos têm. E no câncer, a nossa provação é a fragilidade. E o que vai entrar a fragilidade dentro dos relacionamentos? É onde a gente fica no mimimi, no vitimismo. Onde dói, onde machuca, onde incomoda. Então o outro fala A, eu interpreto B e sinto a dor do C. Tá? Então assim, tudo que chega de informação que te dói, que te incomoda, que faz você ficar agressivo, que faz você responder com ignorância, tá? Já essa aprovação é curar essa fragilidade, é esse mimimi, esse vitimismo de achar que o outro tá me atacando, que o outro isso, que o outro aquilo. Aqui vai entrar o imperador, o nosso poder de domínio, tá? Que é o divino masculino. Então, nossas ações têm que ter poder de domínio, ou seja, você tem que dominar as suas ações. Se você está agindo na agressividade, na ignorância, na raiva, né? Se você tá tentando dominar o outro, controlar o outro, através do poder que você tem sobre ele, se você é mãe, se você é pai, se você, né, seja lá o que for, isso está causando desequilíbrio, isso causa desconforto, isso causa muita dor, tá? Então, o que eles estão dizendo aqui é a aprovação de nós, né, nossa aprovação com o signo de câncer, nessa área de câncer, que é a área da família, das conexões nas nossas tribos, né? É a fragilidade. É compreender que o outro é só um reflexo de mim mesmo e parar com o vitimismo, sabe? O outro é, quando ele é o Lúcifer, né? Que ele faz alguma coisa ruim, mente, engana, atrai, e, né? Todas essas coisas ruins que a gente atribui ao Lúcifer como uma informação, quando a outra pessoa age desse jeito, ele está sendo portador da luz para mostrar as nossas próprias sombras. E aqui o que eles querem dizer hoje, de uma forma muito, muito clara, é o momento da gente parar com o vitimismo. É o momento da gente perceber, ter a percepção muito clara de que nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. E toda a nossa tribo, toda a nossa família e tudo aquilo que está no nosso convívio, tá? Principalmente aqueles que nós nos conectamos mais, passamos mais tempos e escolhemos para estar do nosso lado, como amizades ou seja lá o que for, certo? Essas pessoas carregam as mesmas crenças e padrões que a nossa alma, por isso conexão de almas, tá? Porque elas têm a mesma vibração, elas têm a mesma crença, o mesmo padrão. Em tudo, não, mas a maior parte. Então essas pessoas que nós escolhemos para ser a nossa tribo, desde antes do nascimento, então seu pai, sua mãe, né? Você escolheu como seres para ser seus instrutores nessa terra. Quando você ainda era espírito, porque você sabia que ali teriam conexões de almas com as mesmas crenças e padrões, com as mesmas dores, com o mesmo propósito e missão de cura e evolução do universo, tá? E aí vocês vão juntar essas forças para seguir em frente. Então o que eles querem dizer? Que agora é o momento da gente compreender, tá? Essas conexões. Isso vai ficar mais fácil cada vez que a gente for analisando que o outro é realmente um reflexo de nós mesmos, ok? No signo de Libra que nós tiramos por último, né, aqui no canal, tá falando muito do portador da luz, né? Tá falando dessa coisa de... Libra, ele vai trazer como nós nos relacionamos com o mundo,
certo? Lembra que aqui é uma sequência, todos os vídeos são intercalados um no outro para realmente te dar um direcionamento, tá? Um passo a passo do que você tem que fazer. Então, no signo de Libra, né, no capítulo anterior, no episódio anterior, nós vimos em Libra que nós somos responsáveis pela forma que nós nos relacionamos com tudo e com todos, certo? E a gente tem muito essa mania de querer passar a responsabilidade da nossa vida na mão do outro. Então, eu estou doente, eu vou pedir para alguém orar por mim. A oração dele não tem tanto efeito. Pode ajudar? Pode, mas a oração dele não tem tanto efeito quanto a sua em você. Por que você não acredita que você tem poder de se curar? Porque você foi desconectado das verdades que impedem que você veja que você é a extensão da fonte divina. Que o poder da cura não está na mão do outro, está em você, não está na palavra do outro, está na sua. Não adianta eu orar pela sua cura, você vir aqui, eu orar por você, eu tirar carta pra você, a gente fazer uma sessão de meditação guiada, né, com hipnose e tudo mais, se você sair daqui falando de doença de novo. Então não adianta eu orar pela sua saúde e eu acreditar que você pode ser curado, se você não acreditar nisso. Então o que eles estão dizendo é o momento da gente entender que nós somos 100% responsável. O outro é apenas um reflexo, uma escolha da nossa alma para nos mostrar aquilo que precisa de cura e evolução. E também para nos mostrar o caminho que nós estamos trilhando, né? Porque de repente no seu trajeto aparecem pessoas com aquilo que você gostaria de viver, com os seus sonhos e desejos já se tornados, né? Já tornados realidade ou se tornando realidade. E aí eles vêm dizendo que aquela pessoa tá mostrando para você que você está no caminho. E aí mostra que você tem a semente dentro, que você tá no caminho, mas também mostra que você precisa curar. Então vamos lá, no Câncer, a gente, nesse momento, o que eles querem é que a gente entenda por A mais B que nós somos 100% responsáveis pela nossa criação. O mago é que liga céu e terra, tá? É o que tem o poder de manifestar, de trazer, ele tem esse dom, esse poder de manifestar a existência, tá? Que é essa conexão eu e Deus, somos um. Só que aí, o mago ele vai manifestar aquilo que a sua alma carrega de informação. Quais são os alicerces que você tem? Quais são os conhecimentos que você tem dentro de você? Né? E aí vem a fragilidade. É hora da gente trabalhar essa fragilidade. É hora da gente compreender essa fragilidade que nós viemos curar em Câncer, né? Com os nossos relacionamentos. Porque Câncer rege a área da família. Porque onde nós temos mais conflitos, onde nós discutimos mais, onde nós brigamos mais, onde nós temos mais pessoas que nos afrontam? Família, né? Já ouviu falar isso? Nossa, família é tudo igual. Tudo dá problema, tudo... Sim, porque são pessoas que carregam as mesmas dores para serem curadas. Enquanto nós não compreendemos que dentro da nossa família o outro é só um espelho de nós mesmos, e quando o outro faz algo que eu não gosto, por mais que, como eu sou ser humano e ainda tô na carne, né? O meu espírito tá aqui, mas a carne também tem domínio. Se eu ainda estou com muitas crenças e padrões negativos dentro de mim, com muita dor dentro de mim, é óbvio que quando o outro me faz algo, a primeira reação que eu vou ter, certo? A ação que eu vou ter contra aquilo é de me defender, é de revidar, é de achar que o outro está me agredindo, é de achar que o outro está me criticando, é de achar que o outro está me traindo. E eu não consigo enxergar que o outro é só uma luz mostrando o que eu sou, o que está dentro de mim, para ser curado. Então, primeiro eu revido com dor, tá? Claro que conforme você vai reconhecendo isso, e você vai fazendo os decretos, eu vou fazer hoje o vídeo de decreto, gente, eu vou subir pro canal, tá? Vou gravar esses 2 vídeos aqui, vou fazer o vídeo de decreto. Eles pediram pra gravar Câncer e Gêmeos em seguida, tá? Então eu vou fazer. Câncer é a família, certo? E Gêmeos é a nossa imagem e semelhança, né? É o nosso reflexo. Que vai vir trazendo
a nossa essência de conhecimento, né? Ele rege a área do conhecimento, da busca pelo conhecimento, enfim, tá? Então, quando eu compreendo que o outro dentro da minha casa é um reflexo de mim mesmo e que tudo que ele está fazendo que me incomoda é uma oportunidade de eu enxergar dentro de mim, né? O portador da luz é o Lúcifer, aquele que tá me irritando, sabe, mentindo, fazendo coisas que você não gosta, né? Que te incomodam. Ele é o portador da luz. Ele está agindo como um iluminador para que você enxergue a sua escuridão. Só que se eu fico no vitimismo, nessa fragilidade aqui, né, que eu coloco como vitimismo, essa fragilidade emocional, onde o outro faz alguma coisa que me dói e eu já entro no mimimi que você é isso, que você é aquilo, que tá fazendo isso pra mim, que tá fazendo aquilo pra mim, e eu acredito que é o outro que está fazendo e não sou eu que preciso mudar, eu não mudo. Eu só justifico, tá? E aqui, pra começar, já sai o 9 de copas. O 9 de copas, ele é a finalização de um ciclo. E aqui tem muitas uvas, né? Ó, muitas uvas, muito dourado, né? Aqui, esse deck aqui, gente, ele traz muito ouro nas copas, tá? Ó, ele traz, aqui, ó, são sereias, ó, tá vendo? Com ouro, muito, muito ouro. Deixa eu ver onde dá pra ver melhor. Aqui é muito ouro, tá? E aqui é um 9 de copas, mas tem as uvas, né? Nós somos os cachos de uvas. Vamos lá. Deus é a videira, tá? E nós somos os ramos e os frutos, certo? Olha só. Então, dentro de um ramo tem a família. Vamos dizer que o ramo é a família, tá? E aí você tem aqui o parentesco dos tios, dos avós, né? E cada um que vai nascendo vai formando a sua tribo, a sua família. Então vai tendo seus filhos, vai para sua casa, né? E vai fazendo. Então são os cachos de uvas. Mas, gente, um cacho de uva tá na mesma videira. A mesma videira tem vários cachos de uva, tá? E aqui fala muito da nossa ancestralidade, de todas as emoções e sentimentos que nós armazenamos da nossa ancestralidade, tá? Que está contribuindo ou não para o nosso crescimento financeiro, ok? E aqui tá dizendo, se você tá no negativo, gente, se você é vítima, se você tá no negativo, não tem como você manifestar dinheiro, tá? É muito difícil uma vítima manifestar riqueza. Não, dinheiro você manifesta, eles estão dizendo. Você manifesta dinheiro mesmo se tornando vítima, mas esse vitimismo vai fazer com que esse dinheiro faça com que você destrua a sua vida, tá? Porque você vai ser guiado para manifestar tudo através das tuas dores. Okay? Então aqui é o 9 de copas, é a finalização desse ciclo. Árvore da vida. Tá? Então aqui, ó, é tudo aquilo vem na sombra. Então esse 9 de copas tá trazendo a finalização de um ciclo, né? De um ciclo emocional, onde é um momento da gente literalmente olhar para nossa família, tanto aquela que mora dentro da nossa casa, como aqueles que já, né, que são primos, avós, tios, né, daqui de vidas passadas, para trazer o equilíbrio. Ó, a gente precisa, tá vendo que essa bola tá saindo de dentro da água? É uma roda kármica aqui, né? É uma bola. Toda bola vai representar as rodas kármicas. O ciclo da vida, né? E aqui ela tá submergindo, ela tá saindo de dentro da água, ó, tá vendo? Então, quando você começa a equilibrar estas emoções, sair desse vitimismo, porque eu não falo
com meu tio por causa disso, eu não falo com meu pai por causa daquilo, a minha mãe isso, eu não falo com o irmão por causa daquilo. Quantas guerras de família você passa? Que você não fala com Beltrano, com Ciclano, com Fulano, eu não perdoo porque fez isso, porque fez aquilo. Doce ilusão, bem, você é o mago da sua vida. Enquanto você não entender que você não tem que perdoar ninguém, porque ninguém te fez nada de mal, esse é o X da questão. Mas a Bíblia fala do perdão, é perdoar você mesmo das cagadas que você tá fazendo e ainda responsabilizando o outro. Perdoar 70 vezes 7, tá lá, né? Jesus fala. O 7, gente, é a manifestação de tudo aquilo que nós pedimos, é a manifestação da nossa oração. Tá? Então, quando as manifestações acontecem, quando tudo nasce, ele quis dizer 70 vezes 7. O 7 na divindade é você materializando aquilo que você pediu. O 0 na alma é hora de zerar a alma. É hora de limpar, é hora de curar todas essas emoções que você está trazendo negativa, que impedem você de prosseguir. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha muitas dores dentro de mim, da minha alma, da minha família. Muitas, mas você não tem noção de quantas. E eu achava que eram algumas. Só que quanto mais eu fui fazendo os decretos, quanto mais eu fui reconhecendo, quanto mais eu fui fazendo, mais situações foram literalmente saindo de dentro da água, tá? De dentro das minhas emoções. Memórias foram aflorando que eu falei, meu Deus do céu, mas por que eu guardei mágoa disso? Por que eu achei que isso, hoje com a consciência que eu tenho, eu sei que aquilo era um mensageiro. Mas naquela época eu não tinha essa consciência, então eu era a vítima, o mimimi da história. Então, como a minha mãe e a minha avó, né, acabaram tendo na vida situações mais pesadas para corrigir do que as outras, elas não tiveram dinheiro, tá? Então, assim, minhas tias tinham dinheiro, né? As irmãs da minha avó sempre foram muito bem de vida. A minha tia, irmã da minha mãe, sempre teve uma vida melhor que a minha mãe. Então, meus primos tinham mais que a gente. Eles tinham casas melhores, eles tinham carro, a gente não tinha nem carro, né? Eles tinham comida à vontade, a gente às vezes passava fome. Ou tinha que viver na humilhação do pede-pede, né? A minha avó saía com aquele carrinho de feira na rua pedindo as coisas. Ou ir na casa das minhas tias pedir coisas. Então, tudo aquilo foi ficando armazenado dentro de mim de uma forma negativa. Como se eles fossem os vilões e eu fosse a vítima. Só que ali, gente, tanto para mim, quanto para minha mãe, quanto para minha avó, quanto para minha irmã, que estávamos passando pela situação de humilhação, né? A situação mais, vamos dizer assim, mais difícil financeiramente, ali já era o mensageiro das dores e padrões que a gente tinha que corrigir, que a gente vinha para curar. Só que nós não tínhamos essa consciência. Então nós fomos armazenando mais e mais dores, cada vez mais e mais dores. E isso foi causando cada vez mais e mais problemas, tá? Em determinado momento da minha vida, porque nós somos seres coletivos e individuais, nós vivemos no coletivo, mas a salvação é individual, a cura é individual, a purificação é individual, o despertar de consciência é individual. Eu não consigo fazer isso por você, como eu falei no começo do vídeo, né? Agora eu tô entendendo o que eles queriam dizer. Jesus não consegue te curar. Se você falar em nome de Jesus eu vou ser curada, acabou pra você, você vai morrer. Desculpa, a cura não vai vir. A não ser que você tenha uma fé muito gigantesca e acredite muito que ele pode fazer. E não, a maioria das vezes não acontece. E aí todo mundo acha que foi um milagre. Pedi pra Nossa Senhora e o milagre aconteceu. Pedi, não, gente, você só acreditou do fundo do seu coração e aquilo aconteceu. Não foram as entidades, não foram os santos, não foram os anjos. Eles são nossos guias e mentores e eles podem nos ajudar nas egrégoras energéticas, né? Desbloqueando o caminho, atraindo pessoas e situações e circunstâncias. Energeticamente falando, eles podem nos conectar no mundo espiritual. Tá? Fazer com que um passe no caminho do outro, um se cruze com o outro, um se encontre com o outro. Esse poder eles têm, mas o poder de curar a você, de limpar a sua alma,
sabe? De se libertar das dores e padrões que você carrega na sua essência familiar, não tem como, eles não conseguem, tá? E agora, como espíritos, eles não conseguem fazer nem por eles mais, porque isso só se faz na matéria. O que é criado na matéria só se desfaz na matéria. Ouve bem isso. O que é criado na matéria só se desfaz na matéria. Eu não consigo virar um espírito e curar a matéria. Já assistiu Moana 2? Que o Maui fala, eu posso levantar quantas ilhas precisar, mas se não tiver um ser humano para colocar o pé lá, não funciona? Ali é uma mensagem incrível de como a coisa funciona. Ah, é só um desenho. Nunca é só um desenho. Nunca. Sempre tem uma mensagem subliminar, assim como a Bíblia. Tudo tem, tá? E ali tem uma mensagem muito legal. Certo? E aí é onde fala, Moana, eles tinham que subir a ilha pra Moana pisar na ilha e salvar e acabar com a maldição. Aquilo que foi maldito, palavras mal faladas, palavras negativas, orações feitas de forma negativa, tá? E não dá. Acontece um rebuliço lá, não vou contar o desenho que você não assistiu ainda. Acontece um rebuliço e não dá. Só que aí a Moana vira e fala o quê? Tem outro jeito. Ela não muda de ideia, ela não fala, não quero mais essa ilha, não vou mais fazer isso, eu vou fazer de outra forma porque aqui não deu. Ela fala, tem outro jeito de fazer isso. E em vez dela esperar ele levantar a ilha para ela pisar, ela mergulha até a ilha. E aí você vai lá ver o que acontece, tá? Então é assim, tem outro jeito. Se a coisa não tá se ela não tá vindo, é submergir, né, gente? Ou submergir é ir para baixo. Emergir, né? É. Então, se você não tá subindo na superfície, se não tá aparecendo na sua frente aquilo que precisa ser curado, mergulha, sabe? Vai buscar. Como eu busco, Andréia? Quanto mais decreto você faz, quanto mais você pergunta e quanto mais você observa os sinais, mais você consegue mergulhar. Tiveram situações da minha vida, que é isso que eles querem que eu fale pra vocês, dessa cura e transformação que eu tô fazendo aqui, né? De tudo isso que eu tenho feito todos esses dias, que estão aqui nos vídeos. Teve situações que eu fui ligando as pecinhas de quebra-cabeça e de repente eu liguei uma peça na outra e falei, meu Deus, mas essa situação com essa tal tia tá lá. Só que ela não subiu à tona sozinha. Entende? Eu fui ligando as pecinhas de quebra-cabeça e mergulhei pra entender o que estava acontecendo lá. Então eu fui buscar dentro de mim aquilo que precisava ser curado. E é isso que eles estão dizendo aqui. Para trazer o equilíbrio da matéria, para trazer a cura para a matéria, olha o verde aqui, né? E cura para a prosperidade, para você manifestar, você precisa se livrar do vitimismo, dessa dor da alma. Temperança, gente. Olha isso. E ainda cai invertida. Embaixo da família que também cai invertida. É hora de equilibrar os chakras, né? As energias do universo em você. É hora de você ver o espelho. Eu vou virar ao contrário aqui pra você ver. Tem um espelho de água aqui, tá vendo? Ó, é um espelho d'água e um espelho de fogo. É hora de se conectar com os sentimentos dolorosos e conectar ele ao céu para transmutar essas energias através da espiritualidade. Aí nesse caso os guias e mentores te ajudam. Você enxerga o que precisa mudar. Você faz o decreto e no decreto você fala, eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Eu permito que a espiritualidade faça parte de transmutar as energias no invisível. Mas antes da energia ser transmutada no invisível, eu preciso reconhecer os sentimentos dentro de mim. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu preciso compreender que sou eu que estou criando tudo aquilo. Que esse sentimento está na minha alma, não é o outro, sou eu. Certo? E finalizar. Pegar as sementes ruins e fazer o decreto. E aí na hora que eu faço o decreto, né, que é um contrato espiritual de cura e libertação, e nesse contrato você está permitindo que seus guias e mentores
tá? Toda a egrégora de luz que te acompanha, anjos, arcanjos, ancestrais, tudo, tá? Hoje nós temos aqui, ele já veio logo cedo, a nossa falange dos caveiras, porque ele está me ajudando a curar os ossos, tá? Eu vou fazer um vídeo só dos ossos, porque eles já pediram. Os ossos é onde carrega a nossa essência mais profunda, tá? E é aquilo que não se dissipa na terra. Você morre e os ossos ficam. Tanto é que os arqueólogos acham o passado através dos ossos. Ah, o dinossauro, como os ossos. Ah, tal espécie, os ossos. O que fica é o osso, tá? Você morre naquela vida, o seu osso ficou lá. Então, tudo que você viveu de experiência ficou armazenado na terra. Quando você nasce de novo, você nasce com novos ossos. Só que a alma é a mesma que estava naquele osso, carrega a mesma energia. E você se conecta com o passado de novo. Por isso que fala, suas vidas ancestrais, né? Suas vidas passadas e os seus ancestrais mexem com você hoje. Porque os ossos dessas pessoas estão lá. Mas foi cremado, dissolveu? Virou pó. Você pode ter jogado na água, que é pior ainda. Se não transmutou as energias dessa pessoa na cremação. Se não deu a intenção de curar as dores que ela estava carregando. Se ela não se curou, conforme queimou aqueles ossos, aquela energia só subiu e acoplou mais rápido no éter. Para descer para a terra como uma manifestação. E se foi jogado no mar, está nas águas. Ou seja, todas as dores daquela pessoa estão nas águas. Que vai vir para nós como nossas águas. Porque nós somos conectados com toda a água do mundo. Tá? É uma coisa meio maluca. E são coisas que, se você me perguntar de onde eu sei, de onde você tirou isso? Eu tô aqui, faço minhas tiragens, vou escrever e as informações vão vindo, eu só vou anotando. E como hoje eu confio cegamente na espiritualidade que me guia, como hoje eu tenho certeza mais que absoluta que eu estou sendo guiada pela espiritualidade, tem coisas que eu escrevo que quando eu vou olhar não é minha letra. Eu nem sei como eu escrevi, tá? E esses dias meu marido olhou no caderno e eu mostrei pra ele, ele viu páginas e páginas escritas que não fui eu que escrevi. Pra falar bem a verdade, eu nem sei se eu tava acordada escrevendo. Minha mão dormiu primeiro e eu fui escrevendo, mas eu nem me lembro de ter escrito tantas páginas. Eu me lembro de ter começado a escrever e a minha mão ficou dormente. E eu ia parar porque a mão tava dormindo, tava ruim de escrever. E falou, não para, só entrega. E eu continuei. Foram páginas e páginas e páginas do caderno escrito por uma pessoa que não sou eu. Então ali eu tive a certeza plena de que eu tô sendo guiada. Que eu estou me limpando e cada vez mais me conectando com essa essência para que eles me guiam e me conduzam. E é isso que eles querem que você entenda. Deixa eu tomar um pouco de café. Gente, café com leite. Ai. É um vício que eu tenho. Café com leite é um vício, mas um vício, vocês não têm noção do vício, é uma dependência que vocês não têm noção. Se eu ficar sem, eu troço. E vem da minha família. E é uma dependência. E agora, eles estão dizendo que eles estão me mostrando nessa tiragem aquilo que eu também ainda preciso me curar e me libertar. Todo mundo da minha família tem vício de café com leite. Minhas tias, minha mãe nem tanto, mas a minha irmã, minha avó, meu Deus do céu, minha avó era fanática. Então isso daqui é uma conexão muito forte com a ancestralidade. Gente, eu sou assim mesmo, tá? Se vem uma informação de cura pra mim, de libertação, e eu sinto essa libertação na minha alma, eu sinto esse direcionamento, e depois daqui eu vou fazer meus decretos, vou analisar essa situação que eles estão trazendo, e vou fazer meu decreto. Quando vem essa sensação de cura e libertação da alma, de uma mensagem que tá subindo à superfície, sabe? Pra mim curar, pra mim me libertar, nossa, vocês não têm noção do quanto é bom. E aqui eles estão dizendo,
Eles querem que você também busque aquilo que você traz como um hábito. Quais são os hábitos que você tem hoje, que você sabe, que você tem certeza que vem dos seus ancestrais? Da sua mãe, do seu pai, do seu avô, né? Ontem eu comi pão com ovo diferente do que eu como normalmente. Olha que legal, eles estão mostrando isso agora. Normalmente eu faço pão, eu frito o ovo com a gema mole, eu vou cortando o pão, vou molhando e vou comendo, vou molhando e vou comendo, né? É um hábito. Só que esse hábito veio do meu pai. Meu pai fazia isso, né? Ele não cortava o pão e enfiava o ovo dentro. Ele molhava o pão e comia. E ontem, a primeira vez em muitos séculos, que eu acho que eu nem me lembro qual foi a última vez que eu fiz desse jeito. Só com ovo mexido eu faço, mas com ovo frito não. Ontem, pela primeira vez, depois de muito tempo, eu sei que eu tive uma libertação aqui, um equilíbrio, tá? Eu tenho feito muito decreto do meu pai pro masculino, né? E aqui a gente tá falando do feminino, mas tá falando do mago e do imperador, que é o masculino, as ações, né, masculinas. Então a gente tá curando muito masculino aqui, tanto feminino quanto masculino, tá? E aí as ações masculinas que interferem que a alma haja com agressividade, com ignorância. E aí o que acontece, gente? Eu fritei o ovo, cortei o pão, coloquei dentro e comi. Só depois que eu fui perceber que eu fiz diferente. Foi tão no impulso, foi tão no automático que eu não vi, eu não fiz por intenção. Porque tem coisas que eu faço por intenção. Eu vou cortar esse pão, eu vou enfiar o pão dentro porque eu quero me libertar do hábito do meu pai. Então eu faço por intenção. Mas ontem não foi por intenção. Ontem eu só fritei o ovo, cortei o pão, enfiei o ovo dentro e comi. Depois que eu terminei de comer o pão, que eu falei, nossa, por que eu fiz isso? Não é assim que eu como o pão. Aí logo em seguida veio pra mim, você tá se libertando dos hábitos do seu pai. Você tá se libertando das crenças, tá funcionando. Então olha só, uma coisa tão simples me mostrou que algo está sendo curado. Que algo veio à tona pra me mostrar que eu estou me libertando dos hábitos, sabe? E aqui agora o Luiz me trouxe meio litro de café. Porque essa caneca cabe meio litro de café com leite, tá? E ele trouxe. E agora falando com vocês, veio que eles estão me ajudando a me libertar dos meus ossos. Do meu passado no mais profundo da essência. E quem são os Exus? Quem são? Fala aí pra mim. Os Exus são aqueles que nos ajudam aí nas profundezas. É o povo da rua. É o povo da malandragem. É o povo que viveu na dor. Então eles sabem o caminho. E agora como espírito eles podem te guiar para entrar e sair sem você se perder. Tá? Dependendo da profundidade que você entra nessas emoções aqui, nesses sentimentos, na busca, tá? Se você não sabe como fazer para encontrar... Quando você encontrar um sentimento doloroso lá, uma memória, como eu tenho encontrado, memórias que eu falei, meu Deus, eu nem lembrava disso conscientemente, mas isso me machucou muito lá atrás. Se você de repente vai até lá, tá? Traz essa bola pra cima aqui das águas, ou mergulha, aqui eles não estão falando pra trazer pra cima não, estão falando da Moana de novo, e fizeram assistir Moana hoje de manhã com a minha neta. Se você mergulhar, o que vem pra cima não te afoga. Pode destruir tua vida. Mas não vai te afogar. Agora, se você for das profundezas e não souber voltar, você se afoga. Então, quanto mais profundo você vai cavar suas emoções aqui e todas as crenças e padrões que você traz dos seus ancestrais, tá? Os hábitos... Se você não tiver uma ajuda espiritual forte pra te trazer de volta, você não volta. Como assim não volta? Eu vou morrer, Andréia? Você morre em vida. A tua alma começa a te afogar. Então, vamos lá. Quais são o que te afoga? As emoções. Você vai começar a se sentir deprimida, você vai começar a procurar psicólogo, psiquiatra, tomar remédio controlado, você vai ter insônia, você não vai conseguir dormir, você vai ter crises de ansiedade e você não sabe nem o porquê tá acontecendo.
As pessoas olham pra você e falam, mas sua vida é maravilhosa, você tem um marido perfeito, você tem filhos maravilhosos, você tem um trabalho bom e você tá lá. Não consegue sair daquela dor, não consegue sair daquele medo, não consegue sair daquela insegurança. Do nada aquelas crises do nada, uma coisinha mínima. Alguém fala um azinho que te dói, você já cai em prantos e já cai de cama e já precisa tomar remédio, já precisa... Aí, agora eu tenho TDAH, porque a agitação, gente, o TDAH nada mais é do que essa agitação da alma, que ela tá encontrando coisas que ela não consegue curar. As coisas estão vindo à tona, você está vivendo situações e não está conseguindo cura para elas. Você não tá conseguindo se libertar disso. Então só vai vindo e acumulando mais lembranças, mais memórias, mais sentimentos. E você vai sufocando. Porque todos esses pensamentos antigos que chegam tiram seu ar. Enchem o seu pulmão de dor. Certo? Que o coração tá aqui, a alma. Enche o seu pulmão de mensagens de dor e você não consegue liberar eles. Então vai te dando ansiedade, vai te dando depressão, vai te dando... Entende? E todo mundo olha e acha que a tua vida tá perfeita, porque realmente deveria estar. E você não consegue enxergar. Mas não é que você tá errado, não é que você é ingrata, não é que você é fraco. Não, gente, você só está num processo de cura profunda e está sozinho. Por que sozinho? Ai, Deus me abandonou. Deus tá dentro de você, criatura. Ele nunca vai te abandonar. No entanto, por todavia, ele só se move através de você, com você, através das suas ações. Ele não pode fazer por você, ele faz com você. Entende? Então é a minha ação que vai fazer o agir de Deus dentro de mim funcionar. O poder divino que está em mim só vai funcionar com a minha ação. Agora, se eu estou agindo na dor, eu vou causar mais dor. É um mago, eu vou criar mais dor, eu vou criar mais dor. Certo? Olha só. Aprovação da fragilidade, mas o dom da fertilidade. Certo? Os meus sentimentos, eu tenho poder. No signo de câncer, com os sentimentos, com a família, eu tenho poder de identificar essas dores e sair da vitimização, do mimimi, certo? Mas todo sentimento que eu tiver vai se multiplicar porque eu tenho o dom da fertilidade nessa área. Então tudo aquilo que eu sinto a respeito das situações que eu tô vivendo e das coisas que as pessoas estão fazendo para mim, comigo, sei lá como, tá? O sentimento que eu tenho se multiplica. Então o que acontece? Alguém vem e fala alguma coisa que você não gosta. Ou você lembra de alguma... Eu vou falar pra você uma frase que eu ouvi e que esses dias veio na minha cabeça. Eu nem sei se a minha mãe vai lembrar disso. Teve um aniversário, eu tinha uns 7 anos. Foi logo que minha mãe se separou e a gente foi morar no Brooklyn, na casa do meu bisavô. De favor, tá? Numa casa que tava vazia, que ele tinha de aluguel. Tava tendo um churrasco na casa. E veio meu tio, né, meu tio Gilberto, minha tia Rita, as crianças, e eu era pequena. E meu tio perguntou pra mim o que eu queria de presente. Eu acho que era o meu aniversário, não lembro. Oi! Vem cá! Já vou. E o que a Luísa tá fazendo? O quê? Ela inventou agora de fazer o gol de cavalinho. O Noah? É! Ai, meu Deus do céu. A Heloísa fazendo nó de cavalinho, montando na criança. Aí, olha só, a alma subindo no espírito. Mas aí o espírito é o cavalo, né? Ele que tá conduzindo. Não, ele tá sendo guiado pela alma. Olha isso. Olha a mensagem, gente, que delícia. A minha neta subindo no meu neto, fazendo ele de cavalinho. Ela vai fazer 2 anos, ele vai fazer 1 aninho, tá? Olha só, ele é a representação do espírito e ela é a representação da alma, masculino e feminino. Vamos lá aqui. Quando nós estamos na dor, tá? Quando nós estamos na dor, o espírito é o cavalo e a alma é o cavaleiro. O cavalo é guiado pelo cavaleiro. Então a alma é quem está conduzindo.
Então aqui eles estão dizendo, essas dores a gente sente quando a gente é conduzido pela alma. E tá na hora da gente inverter o quadro. Deixar o espírito conduzir a alma. Isso é a submissão que a gente já falou aqui nos outros vídeos. A submissão da alma pelo espírito, tá? E aqui nesse caso, o espírito está submisso à alma. Quando você sente essas dores, é a alma quem está no controle, não o espírito. E eles estão dizendo que é hora de mudar isso, tá? Voltando lá, meu tio perguntou o que eu queria de presente. E eu falei que eu queria um livro, porque eu tava na escola e minha mãe não tinha dinheiro para comprar o livro. E eu me sentia muito humilhada na sala de aula, porque todo mundo tinha o livro, a cartilha lá da escola, e eu não tinha. E algumas crianças não queriam compartilhar comigo. E a professora forçou uma criança uma vez, uma menina, a compartilhar comigo. E essa menina ficou jogando na minha cara um tempão que eu era pobre, que eu não tinha nenhum livro pra estudar. Era a criança que era ruim, Andréia. A criança era o diabo. O portador da luz. Mostrando aquilo que estava dentro da minha alma que precisava ser curado. Só que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Então eu armazenei aquela dor. E esses dias, fazendo um decreto, me veio na memória essa menina falando exatamente isso. Que eu era pobre, que eu não tinha nem dinheiro para comprar um livro para estudar. E uma outra frase que me disseram, que eu não vou falar quem falou, mas a minha mãe se separou e eu não tinha pai na época, né? E eu vou falar assim, foi o mesmo tio que me deu o livro. Ele me deu o livro. Só que ele falou que pela situação que eu vivia, a única coisa que eu ia conseguir ser na vida era prostituta. Esse era o único destino pra mim. Porque eu não tinha um pai. E eu me lembrei disso essa semana. Fazendo um decreto, me veio todas essas imagens na cabeça naquele momento. Gente, na mesma hora que essa bola saiu de dentro d'água e tudo isso começou a aparecer, aquilo começou a me sufocar, aquilo começou a me dar dor, aquilo começou a me dar dor. Eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a chorar, mas não chorar de alívio como eu chorei aqui agora. Comecei a chorar de raiva, comecei a chorar de ódio. Eu senti uma dor dentro de mim, sabe? E o que eu fui fazer? Fui reconhecer que eu não era vítima. Aí foi onde eu falei, cala a boca, alma. Calma, pequena alma. Isso tudo só está aparecendo pra gente entender que nós não somos vítimas. É hora da cura. Vamos curar? Vamos pro decreto. Peguei toda aquela informação, fui pro meu caderno e dá-lhe decreto. Um atrás do outro. Não foi um monte de coisa num só, não. Fiz um pro meu tio, fiz um pra minha tia, fiz um pro meu primo. E aí foram vindo mais memórias, foram vindo mais informações e eu nos decreto. Um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Acho que eu fiz uns 15 decretos num único dia. Tá? Mas é assim, quando eu reconheço alguma coisa, eu paro tudo que eu tô fazendo. Não importa, eu paro. E venho, sento aqui, faço decreto, e faço decreto, e faço decreto. Isso quando eu não tô deitada, às vezes de madrugada já, de noite, assistindo filme com o Luiz, me vem uma coisa na cabeça e eu falo, tenho que limpar isso aqui. Eu vou pro caderno e faço decreto. Pra mim hoje é prioridade pegar a vassoura e a pazinha de lixo e jogar fora. E a minha vassoura é o meu decreto, tá? São as ferramentas que eu uso hoje pra limpar. E é o que eles estão dizendo. É assim que você vai fazer. Reconhecer que tudo aquilo que você viveu dessa vida, de vidas passadas, dos seus ancestrais, vão aparecer dia após dia, principalmente na sua família, tá? E nas tribos que você faz parte. A igreja que você congrega, a sinagoga que você vai, a escola que você está. Tudo que tem um aglomerado de pessoas, né? Que é um cardume, um monte de gente. Como diz o meu amigo um bando, meu amigo Ricardinho, né? Kung Fu Panda. Onde tem um bando, essa história aí. Onde tem um bando de gente junto com você, é ali que você vai ter cada vez mais mensagens. Então isso é maravilhoso, né? Quanto mais pessoas envolvidas no seu dia a dia, mais mensagens você tem. E mais maneiras de você entender onde está o seu vitimismo, tá? E é claro, a cura vai acontecendo de forma mais rápida, tá?
tá? E aqui nós temos um 5 de espada, não, 4 de espadas. E eu falei do 4, que são as prisões. Aqui é a prisão mental, tá? Ó, prisão mental. Tem um capacete aqui, ela tirou o capacete, tá? E tá descansando aqui em cima de uma espada. Olha só, essa espada, ela está na alma, tá vendo? Ó, ela está deitada na espada na base do peito aqui, tá? Que é os pulmões, a alma. Ou seja, ela está tendo um despertar de consciência, tá? Para se libertar das dores que ela carrega no mental. Para quê? Para trazer a cura e a libertação. Aqui é hora de você permitir um despertar de consciência, entendendo que tudo aquilo que chega para você no seu emocional, que te dói, que te incomoda, é a base familiar que você carrega. E é exatamente isso que vai trazer cura e libertação para você. Olha só isso aqui, gente. Olha. Não, ele cai aqui. Quanto mais... Tudo que aparece pra mim faz parte das sementes que eu carrego. Aqui é o pajem, é o guardião das sementes. É o guardião dos pensamentos, dos sentimentos. É o guardião das memórias que você tem. O que é semente? É tudo aquilo que tá armazenado dentro de você. Tá? Pronto para criar a vida através das suas palavras, das suas ações. Então, só que olha o tanto de verde que tem aqui, gente. É pura cura, tá? É para trazer uma cura, assim, fora do normal. Então, eles estão dizendo, cada vez mais, quanto mais você enxergar que o que está saindo das águas, tá? São as suas sementes prontas para serem curadas, e você traz o equilíbrio para isso, e você cura isso, e você compreende por A mais B que elas são só um reflexo de você mesmo, e você vai se libertando, mais e mais você vai renascendo. Olha isso aqui, gente, a imperatriz, mas olha esta imperatriz com essa criança de luz nas mãos. Tudo aquilo que nasce é a iluminação, gente. Tudo aquilo que nasce é a imperatriz. Nós estamos falando da imperatriz, né? Nós estamos falando da imperatriz. O 6 e o 7. Então, o 6 é a oração, o 7 é a manifestação. Aqui é a imperatriz, ó, a manifestação daquilo que você fala, sabe, a respeito de tudo. Quanto mais você reclamar da sua família, quanto mais você reclama dos seus filhos, quanto mais você reclama do seu marido, do seu chefe, dos seus amigos de trabalho, mais você vai fazer com que situações iguais a que você está reclamando nasçam. Porque isso é a luz, tá? É o nascimento da luz. Pra que isso acontece? Quando nasce uma oportunidade, uma situação, tá? Suas orações são manifestadas. Nessas situações que você tá vivendo, nasce uma luz pra você. E você desperta para uma cura, tá? É a oportunidade de você entender aquilo que você está manifestando. E aí você tem no final, né, um rei de paus bem no espírito, gente. Bem no espírito, andando na terra. A conexão com a matéria é um rei de paus aqui. O fundo do deck a gente vai ter na alma, o centro da alma, né? Aquilo que está armazenado na sua alma nesse momento. A energia que está vibrando em você nesse momento é um 6 de espadas, tá? Ou seja, em nós, né? Eles estão nos guiando e nos direcionando para um novo caminho. O 6 de espadas é quando eu tenho um novo pensamento, ou quando eu percebo os pensamentos que eu tô tendo, em qual direção esses pensamentos estão influenciando as minhas orações. Tá? Então é hora de você perceber para onde você está sendo guiado, para onde você está sendo direcionado, para onde as suas emoções e sentimentos
estão te direcionando? É pro amor? É pra raiva? É fácil a gente amar e gostar daqueles que nos tratam bem, daqueles que fazem bem pra gente. E eles estão dizendo que é hora do amor incondicional, tá? A temperança é esse amor incondicional. É aonde eu reconheço, olha quanta luz de transmutação, olha o arco-íris, né? Oxumaré aqui. Então, assim, o Oxumaré, ele traz uma serpente, gente, pra transmutar as energias, né? É a evolução, tá? E aqui ele se faz presente, com certeza. Olha, aqui muita cor violeta, né, de Saint Germain, a cura e a purificação dos padrões inconscientes, olha a lua, né? Mas quando nós entregamos para a espiritualidade, aqui tá dizendo que tem um rei de paus conduzindo toda essa trajetória, para que essa cura aconteça, tá? Nós estamos sendo conduzidos por eles para entender por A mais B essa limpeza, essa cura, essa purificação. Quanto mais eu me curo, olha isso aqui. Quanto mais eu me curo, mais conexão espiritual eu tenho, mais poder espiritual eu tenho, tá? Aí eu sou governada pela espiritualidade, né? Pelos guias, pelos mentores, e mais iluminação eu trago para o mundo. Então, mais mensagens de iluminação, mais ações de iluminação. Então, eu me torno luz. E tudo que nasce de mim vai brilhar, vai reluzir, para trazer luz para as outras pessoas, tá? Quanto mais escura eu tenho, mais consciência eu tenho do poder que está nas minhas mãos. Mais eu trago cura para mim e para o mundo. Mais eu manifesto cura para mim e para o mundo, tá? Palácio de Ouros. E aqui, gente, é só nesse deck que existem essas cartas aqui, que eu acho. Nos outros eu não tenho, tá? Não sei se tem outros decks que tem, mas Palácio de Ouro é um castelo de ouro, né? É onde é a morada do rei, né? Do rei e da rainha. Então aqui tá dizendo que o rei e a rainha estão juntos. Aí é unir alma e espírito no mesmo propósito e na mesma missão, tá? Olha, para cura e libertação. Aqui nós temos muitos cogumelos e muito verde, tá? Nesse castelo. E aí o cogumelo, gente, é aquela cura da alma, né? Que a gente já falou nos outros vídeos do cogumelo bastante. Então, assim, o cogumelo é a cura da alma. Então, aqui tá dizendo que você cria uma estrutura, tá? Pra trazer cura e libertação pro mundo. E claro, né? Você se conectar com a sua ancestralidade mais antiga, a que tem a sabedoria do divino dentro, que nós temos essa ancestralidade, né? Os que sabem exatamente como se curar. E aqui tá dizendo que tem essa conexão para ser feita, né? Tem essa conexão para ser feita. Aqui caiu ao contrário. Aqui caiu ao contrário. 7 de ouros, que é a manifestação na matéria, né? As suas orações tomando forma na matéria. Então, através do que tá nascendo para você, através de todas as situações que você tá enxergando agora e vivendo, tá? E tudo que você já viveu até aqui, mostram quais sementes você tem plantado dentro de você, tá vendo? O fruto dessa árvore diz a semente que ela carrega, né? Se eu tenho uma árvore de manga, a semente é de manga. Se eu tenho uma árvore de maçã, uma macieira, a semente é de maçã, não é assim? Então aqui tá dizendo, o que você tem colhido? Você tem colhido dor, você tem colhido sofrimento, você tem colhido escassez, você tem colhido problemas, enfermidades, o que você tem colhido, né? Porque aqui eles estão dizendo que é o momento de curar, tá? É o momento de curar.
essas crenças e padrões. Então, você vai ver o que você precisa limpar através das suas sementes. Mas aqui também tem uma mensagem de um certo grupo de pessoas, porque assim, gente, aqui vão ter pessoas no início dessa jornada, onde precisam despertar para esse conhecimento, para começar isso aqui, que ainda não começaram. Tem pessoas que já iniciaram, mas não estão sabendo para onde ir, qual rumo tomar, tá? Então, eles estão dizendo assim, aqui tem vários grupos de pessoas dentro dessa energia, tá? Tem pessoas que estão iniciando este processo, que precisam dessa orientação para dar o pontapé inicial, para saber o que fazer. Tem pessoas que já iniciaram, então tem pessoas aqui que eles estão me mostrando que já fazem algum tipo de movimento espiritual, né? Ó, já tem uma conexão, já estão buscando esta cura, né? Já estão querendo esse equilíbrio, já estão neste caminho, seguindo por este caminho, tá? Da evolução, Só que assim, esse grupo de pessoas são pessoas que já iniciaram o processo. Então já fizeram aí, já conhecem um pouco da lei da atração, das leis universais, né? Já conhecem algumas ferramentas de cura, então usam aí várias ferramentas que tem hoje, né? Principalmente o Ho'oponopono, né? Mas aqui tá falando de várias ferramentas de cura que você tem acesso, que você tá usando, você tá buscando essa cura, né? Você entendeu que suas sementes estão ruins, que você tá guardando e armazenando muita dor, muita mágoa, muito ressentimento, e você decidiu que você quer permitir que a espiritualidade te guie aqui, tá? Para um despertar. Então você está pedindo essa ajuda. De alguma forma você já iniciou este processo. Como? Fazendo orações, fazendo aquilo que você acredita, aquilo que você tem fé, tá? E eles estão dizendo, só que agora você precisa reconhecer o que está vindo na superfície e saber exatamente como curar. Porque aqui existe uma coisa muito forte de cura, tá? E tem muita emoção aqui, né? Tem muita matéria, tá? Mas a gente tá falando, eu tô sentindo muito essa emoção do 9 de copas, que é a finalização de um ciclo. 9 de copas é quando você já não aguenta mais. Suas emoções, nesse caso aqui, né, de cura e libertação desses padrões, é um momento que você já não aguenta mais de tanta dor. É um momento que tudo isso já tá incomodando, sabe? Tem pessoas aqui que já sabem lidar com isso, mas tem pessoas aqui que não sabem. Então essas pessoas estão a ponto de se afogar, tá? E eles estão dizendo, o caminho é você se curar disso. É como eu falei aqui, olha só, todos os exemplos que eu dei servem de testemunho para você identificar um exemplo. Para você ligar isso, conecta isso aí na sua vida. Quais pessoas falaram pra você alguma coisa na sua infância, ou até agora, recentemente, que te doeu, que te magoou, né? Que te trouxe um sentimento de incapacidade, que te trouxe... que você se colocou como vítima, vamos dizer assim, tá? Que você se vitimizou. Estão me atacando, estão me agredindo, estão me humilhando. Esses sentimentos você tem que reconhecer, essas situações você vai ter que reconhecer. Como? Tudo aquilo que aconteceu é o que tá na sua semente, tá? E infelizmente é o que você manifesta como luz pra você. E pode ser que essa luz, esse bebezinho que ilumina aqui, tá sendo o Lúcifer, o portador da luz, que na verdade traz pra você o sentimento de trevas, tá? Mostra pra você as sombras que estão dentro de você. E aí você começa a falar que as pessoas são más. Que a pessoa tá te traindo, que a pessoa tá te magoando, que a pessoa tá te rejeitando, tá te atacando, tá te imitando, tá, tudo isso, tá? E tem inveja de mim, tá falando mal de mim. Então o que eles estão dizendo aqui é o momento de você perceber essas situações, tá? E agora dar uma nova vida pra isso. Andréia, como eu faço isso? Aqui eu não tenho como ensinar outra coisa a não ser o que eu sei,
tá? Eu comecei toda a minha trajetória apenas com o Ho'oponopono. Mas aí, no decorrer do tempo, conforme eu fui me limpando e me curando, eles foram me dando outras ferramentas. E eu fui colocando todas essas ferramentas de uma forma unificada, né? Dentro de um contrato espiritual, que é o meu decreto, tá? A oração que eu criei, que eu desenvolvi em cima das ferramentas que eles foram me dando ao longo do tempo, para que numa oração só eu conseguisse identificar, reconhecer, assumir a minha responsabilidade e pedir a cura minha, dos meus ancestrais, das minhas vidas passadas, entende? Dar uma ordem para a alma, dar uma ordem para o meu espírito para eles seguirem nesse caminho. E permitir, porque quando eu coloco lá, eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço, eu estou entregando para a espiritualidade, para a divindade em mim, fazer aquilo que eu não posso fazer, que é o invisível. Mudar as energias daquela situação, sabe? Identificar aonde está a causa para me trazer fora, né? Como as sementes. Então, o que eles fazem? Eles movem as energias e trazem situações correspondentes àquilo que eu estou pedindo para curar, tá? Eles fazem com que as pessoas se interliguem no meu caminho. Essa é a ação deles. Mas quando a pessoa se interliga no meu caminho, quando eles trazem isso à tona de dentro da alma, tá? É como a montanha lá a ilha da Moana. Tá? Quando eles trazem à tona e a pessoa aparece, a situação aparece, a circunstância aparece, é nesse momento que eu tenho que agir. Não adianta, porque eles não podem fazer isso por mim. Aí é a minha ação, tá? A minha oração, a minha ação, eu tenho que identificar a minha dor, eu tenho que reconhecer, eu tenho que transmutar, entende? Eu tenho que seguir um novo caminho mental. Eu tenho que perceber para onde eu estou indo. Quais prisões mentais estão aqui, né? O que está me aprisionando? Então, não adianta. Você pode fazer quantas orações você quiser. Se você não tiver essa consciência de que o fora representa o dentro e que você precisa agir, né, de acordo com aquilo que você deseja para que o seu desejo seja manifesto, você não vai conseguir. Tá? Então, esses vídeos daqui estão mostrando passo a passo disso. E esses dias eu tava assistindo, porque eles fazem eu assistir meus próprios vídeos. Eu tava assistindo um vídeo aqui e eu falei, nossa, mas parece que não dá pra entender. E eles falaram, é assim mesmo. Eu consigo entender tudo que eu falo, porque tá tudo dentro de mim. Talvez você não entenda tudo, mas eles estão dizendo que é assim mesmo. Pegue os fragmentos, pegue as pecinhas de quebra-cabeça, porque em algum momento elas vão fazer sentido, elas vão se encaixar. E a imagem daquilo que você precisa vai surgir, precisa curar, tá? Rei de ouros, ó, nós temos o castelo de ouros, o pajem de ouros e o rei de ouros. Ó, o guardião da semente, que são as nossas ações, tá? O guardião das sementes, o rei, que é o governador dessas sementes, e o castelo. Só que aqui veio para mim agora uma mensagem bem bacana. Quem está governando a sua vida? São as sementes que você tem. Este castelo é governado pelo rei. As ações do rei governam o castelo, tá? Dizem quem é o rei desse castelo. E aí, assim, quais são as ações que você está tendo, né, na sua vida? Quem está governando a sua vida? São coisas boas, perfeitas e agradáveis ou é dor? É sofrimento? Qual semente você tem armazenada que está governando o seu castelo, que está trazendo suas ações, que está manifestando suas histórias, né? Aqui é o momento de você enxergar isso. Aí nós temos para ajudar um 4 de copas. Só que esse 4 de copas eu amo muito quando ele aparece, porque olha aqui, gente, esse 4 de copas, ele não está olhando para as copas aqui embaixo. Ele está enxergando o novo, tá? Ele está tendo um despertar emocional e está conseguindo visualizar
precisa de cura e está transmutando as energias. Ele não está mais olhando para a matéria, ele está olhando para o espírito, né? Para o espiritual, sendo guiado e conduzido pela espiritualidade. Então eles estão dizendo aqui, nesse momento, tem pessoas que estão no começo do processo, mas tem pessoas que já estão sendo governadas pela espiritualidade, já estão no processo dessa cura, já estão no processo dessa evolução. Continue. E eles estão dizendo, as ferramentas que você precisa para dar o próximo passo, agora você tem. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o decreto. Quem quiser fazer, papel, caneta e lápis de cor. Olha, gente, isso aqui é meu caderno de decreto, ó. Isso é um dos, tá? Ó, tudo isso aqui é decreto. Então, vamos lá, vou mostrar pra você como é que é. Aqui já não tá mais colorido, porque a caneta é... Eles fizeram comprar uma caneta colorida, brilhosa. E eles falaram que eu não precisava mais do lápis pintar, tá? Mas olha aqui, vamos aqui atrás, olha. Eu venho, eu escrevo decreto, tá? E eu pinto com lápis de cor. Em alguns deles, quase a maioria, é que aqui ó, eu faço desenhos, tá? Então eu venho, eu faço desenhos do meu jeito, eu não sei, né? Eu venho, eu faço desenhos, deixa eu ver, aqui tem outro com desenho, mas esse aqui não tá. Ó, aqui eu desenhei a uva, gente, olha aqui que legal. Aqui foi desenhado um cacho de uva. Os corações, né, o cacho de uva, aqui também é um decreto. Só que aqui, não dá pra vocês verem. Essa caneta, ela tem glitter, tá? Então, ela já tem brilho. E aqui, ó, o Ho'oponopono, né, e a entrega. Entrega pra quem? Pra o universo, pra divindade e pra toda a espiritualidade. Então, quando eu faço essa finalização aqui, tá? Eu estou entregando para a espiritualidade aquilo que eu não consigo fazer, para que eles me ajudem. Estou dando permissão para que eles me ajudem, meus guias e meus mentores. E aqui eu assino embaixo, é um contrato mesmo espiritual, tá? Então façam um decreto, que eles estão dizendo que é a próxima ferramenta que vai te ajudar nesse processo, para quem está buscando, tá? E aqui nós temos a torre para ajudar. As mensagens, né, o raio, Xangô aqui, né, o justiceiro. As mensagens que trazem iluminação para que a gente entenda aquilo que precisa ser desconstruído, aquilo que precisa ser corrigido. O Ho'oponopono é correção dos erros, né, correção do passado, das escolhas ruins, certo? Então o raio, ele vem como Xangô dizendo, é hora de trazer justiça. E qual é a justiça? É você reconhecer que você é 100% responsável pela sua vida, assim como Morná Simeona falava, né? Eu sou 100% responsável pela minha vida. A paz começa comigo. Aquilo que eu quero ver no mundo de melhor começa comigo, tá? Então precisa, aqui a torre, olha quanto dourado nessa torre. Gente, esse deck, ele traz muito verde e muito dourado. Então ele traz muito essa cura da matéria, né? Cura do dinheiro, cura do ouro, tá? Nós não conseguimos viver na matéria sem o dinheiro, gente, tá bom? E ela vem de ponta cabeça pra mim. Então, e vem junto com o 6 de paus, né? Dizendo o caminho que você tem que seguir. Ué? Assim tão rápido? Gente do céu, chegou uma coisa legal aqui, vamos lá. Eu amo quando isso acontece. No meio do vídeo, alguma coisa aparece. Aqui, gente, tá dizendo que eu tô fazendo essa desconstrução, tá? Eu tô buscando essa cura. Hoje eu tenho, como eu falei pra vocês, né? Quem está governando a sua vida? Hoje eu tenho consciência plena de que eu estou ouvindo os chamados e estou me permitindo cada vez mais. Claro que ainda sou teimosa em algumas áreas, mas estou me permitindo cada vez mais me conectar com a minha essência divina. Principalmente a minha conexão com as bruxas, com esse conhecimento ancestral da natureza, né? E olha aqui o que chega, gente, no meio da cura da leitura. Bruxa psíquica. Um guia metafísico para meditação, magia e manifestações. E aqui tem uma coruja. Só que isso aqui é só um papelzinho, né? Igual os outros que chegaram pra mim, ó, tá?
Tudo isso aqui pra mim é mensagem, gente. Tudo isso aqui pra mim é mensagem. Isso aqui é tudo marca-texto, ó, tá? E acabou de chegar um novo. E aqui a gente tá falando de cura, falando de enxergar além da matéria, né? De buscar as informações no mais profundo, de entender a importância de nos conectarmos com os nossos guias e mentores para ir nessa profundidade e não se afogar, né? Então aqui você vai precisar dos Exus, das pombogiras, certo? Das ciganas. Para enxergar além da matéria, você precisa das ciganas, das bruxas, para se conectar com a magia da cura, né, dessa libertação, todo esse verde que tem aqui é das bruxas, tá? E aí o que acontece? E você precisa dos Exus, da falange dos caveiras, dos pretos velhos, né? Preto velho não é Exu, tá, gente? Mas assim, precisa do Zé Pilintra, precisa do Capa Preta, precisa do Exu Mangueira, precisa do Exu Pimenta, precisa de todos eles. Pra quê? Para que você possa ir nessas profundezas e não se perder, tá? Eles te guiam e te puxam de volta quando você tá se perdendo. E aqui chega o negócio da bruxa psíquica, ou sendo, dizendo pra mim que eu estou me conectando com essa psique, né? De ir além da matéria. Aqui tem um olho, gente, que seria o terceiro olho, ó, tá vendo? E aqui tem o pentagrama, né? Ó. E aqui tem a parte que eu amo. A coruja que vê no escuro, né? E a lua, as estrelas. Então você sendo... E aqui tudo preto, né? Os caveiras, os Exus caveiras, eles usam muito a cor preta, tá? Porque é a finalização, é a morte, é o luto. É a finalização de um ciclo pro renascimento de um novo. E aqui... vem muito esse preto, né, da noite, e olha as estrelas na coruja, dizendo que está sendo guiado pela espiritualidade, está acima da cabeça, né, ó, acima da cabeça e aqui, perto da alma da coruja, ó, né, então isso é muito legal. E o que chegou mesmo que eu pedi, porque eu não ia pedir, porque eu tô sem dinheiro, e era dinheiro da comida da semana. E eles mandaram eu comprar. E são essas ações que são os atos de fé, tá? É quando eles te dão um direcionamento e você fala, não dá pra fazer, e mesmo assim você faz. É a loucura, né? É Cavaleiro de Ouros. Um movimento que você tem que fazer pra essa cura acontecer. Então, eu tô sem dinheiro e tô trabalhando pra cura do dinheiro, né? E quanto mais quando eu comecei todo esse processo de cura do dinheiro, gente, o dinheiro desapareceu da casa. Até porque uma das orientações foi que o Luiz parasse de trabalhar e ficasse e mergulhasse nos dons e talentos dele, tá? E olha o que ele fez pra mim ontem, não dá. Peraí, eu vou virar aqui pra vocês verem. Olha aqui, não dá pra ver, né? Aqui tá escrito Andréia na madeira, tá? No outro vídeo do outro canal tem, porque bem no meio do vídeo ele trouxe pra mim o quadrinho, tá? E aqui agora, depois dessa leitura maravilhosa, que tá falando dessa cura, dessa conexão com a espiritualidade, né? Que pessoas estão no começo do processo, pessoas estão no meio do processo, pessoas estão buscando o que eu faço agora, perguntando, questionando pra onde eu vou agora, qual o próximo passo, né? Pedindo direcionamento espiritual aqui. E eles vêm com esse direcionamento espiritual pra te mostrar qual o próximo passo, tá? E aí no meio da leitura, né? No final, gente, eu já tava acabando, já ia dar tchau pra vocês. Me chega isso aqui. Esse aqui é o meu passo de fé. Então eu vou dar o exemplo pra vocês que eles querem que eu dê. Eu entrei na Shopee pra buscar uma caderneta, tá? Pra ver se eu achava uma caderneta baratinha. Na hora que eu abri a Shopee e comecei a pesquisar a caderneta, apareceu isso aqui. E na hora, veio a dona Maria Padilha e falou pra mim, compra. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro, eu só tenho esse dinheiro. O valor do livro é praticamente o dinheiro da comida da semana que eu tenho disponível, porque eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha pago já uma conta também por ordem, né? Tanta coisa que eu fiz esses dias por causa de dinheiro.
E aí ela falou, mesmo assim é pra você comprar. Oi, meu amor, você chegou? Eu falei, tá bom. Seja o que Deus quiser, né? Tá mandando, eu obedeço. E eu comprei este livro. Olha aqui, Anatomia de uma Bruxa. Um mapa para o corpo mágico. Bruxaria incorporada para a sabedoria. Conexão e poder. Este livro é um guia mágico para o corpo simbólico da bruxa. Nele você explorará exercícios e sigilos que Eu não tinha lido isso aqui, gente. Eu só vi a capa e comprei. Olha isso aqui. Não. Ouve. Este livro é um guia mágico para o corpo simbólico da bruxa. Nele você explorará exercícios e sigilos que conectam pulmões, ossos, coração e a mente com a sua serpente interior. Falei da serpente no Oxumaré. Revelando a profundidade de seu poder e sabedoria. A magia flui mais livremente quando você está em sintonia com sua intuição e o poder do seu verdadeiro eu, a sacerdotisa. Que a gente está falando da sacerdotisa, que é a carta que rege Câncer, que é a intuição, tá? A magia flui mais livremente quando você está em sintonia com sua intuição e o poder do seu verdadeiro eu. Em Anatomia de uma Bruxa, você encontrará dezenas de atividades, sugestões, feitiços e rituais que ajudam a se conectar com os mundos visíveis e invisíveis. Seus ancestrais e sua comunidade viva. Explore a profunda ligação entre seu corpo, os mitos do tarô e os 5 elementos. Pratique rituais e atividades para proteção, defesa, reequilíbrio de sua casa e aceitação de seu corpo, superando as crenças limitantes impostas pela sociedade. Bem no final do vídeo, eu já ia desligar e o Luiz me desce. Ele parou tudo que ele tava fazendo lá em cima. Chegou, gente, ó, acabei de abrir, tá? Chega bem na hora que eu vou finalizar este vídeo de Câncer. E eu ia gravar Gêmeos primeiro. Eles falaram, grava Câncer. E chegou pra finalizar com chave de ouro tudo que eu falei aqui. Então, assim, gente, eu estou nesse processo e o que eles querem que eu diga pra você é assim: você usou uma ferramenta, um Ho'oponopono, uma meditação guiada, você tem feito aí exercícios de visualização, né, de mudar o pensamento para positivo, quadro dos sonhos, sei lá, tudo que você tá fazendo aí para esse processo de cura e evolução que você tá buscando. Só que eles estão dizendo que conforme você vai evoluindo, novas ferramentas vão aparecendo, tá? Você vai se conectando com conhecimentos mais antigos, tá? E essas ferramentas vão se apresentando para você, para que você possa ir gerando cada vez mais. Só que, gente, aqui a mensagem mais importante é: suas ações são importantíssimas para a mudança. É como ele falou, né? O Maui fala: se eu subir a ilha e não tiver um ser humaninho pra botar a mão lá, o pezinho lá, não funciona. Então eles trazem as coisas, mas são as nossas ações que rompem as barreiras, tá? Que quebram as muralhas, que abrem os mares pra gente passar, ok? Isso aqui foi um ato de fé que vocês não têm noção, tá? Porque assim, literalmente, eu só tinha o dinheiro do livro, sobrou acho que 29 reais que eu comprei o pó de café e o leite, que eu falei que eu não fico sem. Mas você tá ensinando pra libertar dinheiro e você tá pobre? Tô, gente. Tô zerada. Tô num deserto, vocês não têm noção. E tô feliz da vida. Porque eu sei que eu tô no caminho. O deserto é a parte que procede a bênção. Sabe por quê?
Jesus passou pelo deserto e no final do deserto tinha um banquete. Os anjos estavam esperando com a mesa posta. Tinha um banquete para ele. O nosso deserto é literalmente reconhecer os nossos fantasmas. Quando as coisas parecem que estão dando tudo errado, tudo errado, tudo errado, é onde você tem mais oportunidades de se curar. Quanto mais rápido você perceber isso, e mais rápido você fizer os decretos, mais rápido você fizer a cura, mais rápido você chega lá, certo? Então eu vou agora subir esse vídeo pro canal. Enquanto isso, na sala de espera, eu vou fazer o decreto desse vídeo do que eu reconheci aqui pra mim, tá? Faça você também. E logo em seguida eu vou trazer o vídeo de Gêmeos hoje. Vou ver se ainda hoje, não sei que horas, né? Mas vou ver se ainda hoje eu trago o vídeo que eles querem que eu traga da mensagem que haja luz. Qual é o significado dessa frase, qual é o poder que ela tem na nossa vida e por que eles querem que eu use ela agora, tá? E do decreto, tá? Acredito que eu vou fazer primeiro do decreto pra ficar mais claro o que é esse decreto pra vocês, porque eu falo tanto, nunca gravei um vídeo explicando a fundo o que ele representa, tá? E aí eu deixo mais ferramentas aqui pra vocês, ou seja, o decreto e a frase que haja luz pra você entender exatamente por que você vai declarar ela, vai trazer essa oração, certo? Qual a finalidade dela e o que ela vai manifestar. Que haja luz, que nasça luz, que a luz apareça pra me mostrar minhas sombras, tá? Mas eu vou trazer um vídeo explicando mais a fundo. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e eu vou ficar aqui com o meu mais novo bebê e vou conectar meus pulmões com os meus ossos. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente.